Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de Ciências Humanas. Na aula anterior, nós falamos sobre o que era a cidadania. Na aula de hoje, nessa segunda aula, vamos falar e questionar o que significa ser cidadão. Então, me acompanhe aqui no slide. Essa é a terceira etapa do ensino fundamental do primeiro semestre, módulo 1, unidade 2. O que significa ser cidadão? Ser cidadão significa ter direitos e deveres. Então, temos que ter a noção de que temos uma Constituição e essa própria Constituição, ela nos aplica tanto direitos, o que temos, o que o Estado deve fazer por nós, e também os deveres, quais são as nossas obrigações. E isso vale para toda e qualquer pessoa que vive num país. Então, todo e qualquer sujeito que vive numa nacionalidade, seja homem, mulheres, idosos, crianças e adolescentes, ele tem uma forma de participar da vida política, seja obedecendo essas regras sociais, as normas ou questões de condutas sociais existentes de um país, lutando assim pelos seus direitos, cumprimentos de deveres. Então, se buscamos construir uma sociedade cada vez mais justa, mais igualitária, temos que ser participativo, não só nas exigências dos nossos direitos, mas também no cumprimento dos nossos deveres. Agora, a Constituição, já que ela é escrita e ela é essa lei fundamental de um país, ela garante a todos nós, brasileiros, direitos que devem ser cumpridos pelo governo, pelo Estado, pelas instituições sociais e até mesmo por nós mesmos que fazemos parte da sociedade. Então, como cidadãos brasileiros, nós temos direitos políticos, ou seja, nós temos a capacidade de voto, temos a capacidade de eleger um representante político. Lembrando, a partir disso, a gente vai fazer o voto, ganha aquele que tem mais votos, que é o escolhido. Então, assim, há um sistema de democracia no qual estamos vivendo e fazendo com que determinados cumprimentos sejam feitos e levando em conta as nossas próprias obrigações de eleitor, por exemplo. Voltando aqui para o slide. Então, se nós temos esses governantes, esses representantes, que eles são eleitos, ou se nós, como governantes e representantes, somos eleitos para algum cargo, mas não são apenas os direitos políticos que nós, indivíduos, temos, tá? Todo e qualquer cidadão tem direitos civis, tem direito à vida, tem direito à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Temos também ainda os direitos sociais que vão nos garantir direito a uma vida digna, trabalho, salário justo, aposentadoria, 13º, coisas que se encontram também nas leis e nas normas do Ministério do Trabalho. Temos os direitos à nossa carteira assinada, à educação gratuita, à moradia e também uma saúde de qualidade. Então, todos nós devemos ter noção que temos esses direitos básicos e que temos que lutar também para que esses direitos que são expressos na Constituição sejam atendidos. Agora, vocês já perceberam que embora a gente tenha todos esses direitos, que temos essas questões até mesmo de direitos básicos, será que aquilo que se encontra na Constituição é de forma defendida ou é de forma repartilhada para todos os brasileiros, ou todos os brasileiros conseguem desfrutar de forma plenamente esses direitos, ou exercício da cidadania, como está sendo garantido? Observem as imagens abaixo, elas condizem e comprovam que não. Nem todos os brasileiros têm a capacidade de desfrutar o que está sendo colocado ali na Constituição. Por isso é necessário a participação dos indivíduos na sociedade, para que venham a fazer com que esses direitos e até mesmo esses deveres nossos, como cidadãos, venham a ser cumpridos perante a sociedade. E se a gente for analisar os direitos na história do Brasil, vamos perceber que o surgimento da nação brasileira, né, do cidadão brasileiro, ele foi conturbado. A própria questão do que hoje a Constituição garante para a gente foi por conta de várias mazelas que aconteceu no desenvolvimento histórico do Brasil. Por exemplo, os povos indígenas foram quase exterminados pelos conquistadores.
muitas de suas nações foram massacradas, alguns se isolaram para conseguir sobreviver aos ataques de outros povos, né, que vieram aqui, os colonizadores, que submeteram os próprios povos indígenas à vontade do homem branco, e o homem branco tentando escravizá-los, massacrá-los. Na sociedade da colônia e do império, vamos ver um sistema de escravatura que vai vir trazendo os negros que foram escravizados, que vieram lá do continente africano para o Brasil colônia, ainda mantendo-se essa questão de escravidão aqui, a ponto de forçar eles a trabalho, a realizar vários tipos de atividade, no qual eles não tinham nenhum direito. Eles vão sofrer castigos físicos, eles não podiam frequentar escola, em geral não vão receber cuidados médicos e viviam em habitações coletivas e pouco saudáveis. Nessas questões, vamos ver também um dos grandes desenvolvimentos do preconceito que vai se originar desse sistema de escravatura do Brasil colônia. E no período do Império, vamos ter condições sociais da maioria da população brasileira que quase não mudaram. Vamos ter muitas da população negras, por exemplo, correspondendo a cerca da metade da população do país, que continuaram trabalhando como escravos. Eles só conquistaram a liberdade e se tornaram homens livres em 1888, lá no final do Império. O Brasil foi o último a abolir a escravidão. As mulheres, elas continuavam ainda submissas ao seu marido e à vida de trabalho como domésticas, não tendo direito à escolarização. Apenas os homens livres e que possuíam renda elevada tinham direitos a questões políticas ou a participação políticas. Vamos ver também no Brasil, mais para frente, a questão do voto em cabresto, que no Brasil República vamos ter essa participação política da população que praticamente não se alterou. A grande maioria, que era analfabeto também, não vai exercer plenamente os seus direitos. E só pessoas maiores de 20 anos ali vão começar a poder votar. As mulheres vão continuar sendo excluídas da sociedade nesse período. E, como eu mencionei para vocês, devido à maioria da população aqui ser analfabeta, ela não podia participar de forma efetivamente da escolha de seus governantes. Vamos ter, novamente, que eu mencionei, voto de cabresto, que os fazendeiros ricos, conhecidos como os coronéis também, vão praticamente obrigar os eleitores a votar em seus candidatos. Só lá com a Constituição de 1934 que vamos começar a ter um vislumbre de alteração desse cenário, em que homens e mulheres com mais de 18 anos vão começar a ter o direito de votar. E a partir dessa data, o voto vai se tornar secreto e obrigatório. Anteriormente, a população tinha que votar e expor o seu voto na frente de todo mundo. E como eu mencionei, o voto de cabresto era uma forma de pressão. Se você não votasse naquele candidato do coronel ou do grande fazendeiro daquela região, ele mandava os capangas dele baterem em você ali na frente de todo mundo. E você meio que acabava sendo um exemplo para os outros. E assim, a grande taxa das pessoas que tinham o direito de votar naquela época, mesmo sendo baixa, ficava com medo, ficava sendo reprimida a escolher quem o coronel ou fazendeiro permitia ou quisesse. E nisso, esse fazendeiro ou esse coronel, ele ganhava mais poder, tanto político como de representatividade dentro daquela sociedade. Ele virava uma figura de poder. Voltando aqui para o slide. Durante o período de 1937 e 1945, vamos ter o presidente Getúlio Vargas, que ele vai impor uma Constituição para o povo brasileiro, entre outras coisas, ele vai impedir que as pessoas expressassem livremente suas opiniões, sobretudo se fossem contrárias ao governo dele. Ele vai instalar também um sistema de ditadura, ele vai proibir manifestações públicas e essas constituições também suspendiam os direitos políticos, ou seja, o direito de escolher os governantes por meio do voto. Só no período de 1964 e 1985
que o Brasil teve governos autoritários comandados por militares. Então temos assim um sistema de ditadura ou intervenção militar aqui no Brasil. E mais uma vez o povo brasileiro vai ter uma perda dos seus direitos políticos, no qual eles não vão poder escolher os seus governantes, prefeitos, governadores e presidentes, por meio de um voto direto. E eles não podiam também se manifestar contra o governo, já que eles poderiam ser rechaçados, presos e perseguidos. E aqueles também que apresentassem críticas sofriam uma forma de perseguição política. Então, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e bora para o estudo.